Olá, sejam todos bem-vindos e todos muito bem-vindas. E estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast do Arquitetura Interativa. Sou Vinícius Roberto. Bom, para você que está chegando agora, já se inscreve aqui nesse canal, clica lá no sininho das notificações para que você fique ali por dentro de todo o conteúdo que a gente colocar aqui nesse canal. Estamos trazendo aí vídeos novos, conteúdos novos com pessoal, profissionais novos aí, para ser um canal mais interativo aí, também para ajudar você aí no seu dia a dia. Fechado? Então, e ao final desse vídeo, não esquece também de deixar aquele like bacana para nos ajudar, tá bom? No nosso trabalho. E também comenta lá e compartilhe depois esse vídeo aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo bacana. Fechado? Bom, o meu convidado de hoje aqui é um cara expert aí na engenharia, né? Nessa parte burocrática que a gente tem de projeto, de obra, né? Ele tá aí, tem um tempo bacana aí de estrada e vive pegando cada pepino aí, mas são pontos importantes que acho que muita gente não tem esse conhecimento, às vezes não sabe o que pode, o que não pode, o que precisa, né? Então, para que você aí no final das contas não tenha nenhuma dor de cabeça. Tô certo, Renan? É isso mesmo? É isso aí, Vinícius. Bem-vindo, cara. Valeu. Satisfação te receber aqui, viu? Obrigado. Cara, conta pra nós aí, como que tu entrou nesse ramo aí? Olha, onde veio essa vontade aí de... trabalhar com condomínio hoje em dia para mim já é normal, né? Entrar na rotina. Mas eu comecei a trabalhar na construtora, né? Quando eu ainda estava na época da faculdade, fiz estágio, eu entrei para poder participar de uma construção em São Bernardo do Campo. E lá no final eu acabei ficando cuidando da área comum. E assim, eu tive que ter um contato muito grande com o síndico, como que funcionava, pelo lado da construtora, Sim, né? claro. E aí depois que eu saí da construtora, eu conheci um síndico profissional e eu mudei, né? Ele me fez uma proposta para eu estar do lado do condomínio em vez da construtora. Então, a parte boa é que alguns macetes, algumas coisas de trâmites internos que a construtora tem para resolver os problemas pós-construção, pós-implantação de um prédio, eu já conhecia mais ou menos como funcionava lá e é meio que, assim, mesma coisa para todas as outras, muda pouquíssimos pontos. E, na sequência, eu comecei a atuar junto com ele em alguns prédios em Mogi das Cruzes, São Paulo, São José dos Campos, e fui trabalhando com ele até que resolvi abrir empresa para poder tocar mais prédios. Então, aí hoje a gente já está em São José, Mogi, São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Paulo, quase todas as zonas de São Paulo aqui também. Sim, São claro. Bernardo do Campo. Então, assim, onde tem condomínio, a gente está lá. A gente consegue estar lá. E é legal, galera, pra vocês que estão nos assistindo aí, entender também essa questão de condomínio, né? Que acho que é o que mais tem esses problemas que surgem, né? Tem várias particularidades, né? Por exemplo, a pessoa que vai construir uma casa no meio da rua, às vezes tem problemas de licença, tem outros problemas relacionados à parte de prefeitura, aprovação de obras lá. Agora, quando você já vai para o condomínio, você já está com tudo pronto, você só vai fazer uma reforma para poder readequar aquele lugar, enfim. Então, às vezes, não dá nem para fazer muitas alterações. E o que a gente pega no dia a dia é que as pessoas acabam querendo transformar um apartamento numa casa. E, às vezes, a infraestrutura que tem lá não dá certo. Não dá certo. A gente tem que falar, olha, vamos usar o bom senso para conseguir chegar num resultado próximo daquilo que vocês podem ter num prédio, né, em vez de uma casa. E assim, Renan, eu falo até por mim mesmo, eu moro em condomínio, acho que a maioria, eu respiro isso lá, né, que a gente vê toda hora, esse pessoal que quando muda, né, pro prédio e quer fazer N modificações, né, e aí todo o condomínio tem as regras que o condomínio coloca, olha, pode isso, não pode aquilo, tal, e às vezes a pessoa não entende, ou às vezes a pessoa não consegue compreender as limitações que tem, né, naquele determinado espaço ali, naquele determinado metro quadrado, vamos dizer assim. Uhum. E também, fora também o condomínio em si, né, a área do condomínio em si, né, porque às vezes o condomínio não tem tal coisa, aí os moradores querem colocar tal coisa para o condomínio. Tem várias obras em área comum também, como melhoria, que eles pedem. A gente passou agora pela pandemia, né? E a gente viu uma forma de conseguir mudar as plantas. Se você for ver os prédios que estão sendo entregues hoje em dia, né, a gente está falando quase 2 anos depois da pandemia, os projetos já estavam sendo desenvolvidos e reajustados para conseguir adequar algumas coisas novas que entraram. Então você vai ver, por exemplo, delivery. Né? Hoje em dia, alguns prédios têm uma área de delivery muito grande, porque na época da pandemia você teve todo mundo pedindo por entrega. E a quantidade de entregas de pedidos é muito alta.
Tava num prédio hoje lá no Morumbi, e aí eu entrei lá na portaria para poder ver um negócio e um prédio novo, eu falei, deixa eu conhecer. A hora que eu fui ver, a portaria é gigantesca, né? E normalmente a gente tá acostumado com aquela portariazinha pequenininha e Pequenininha assim, tal. né? Aquele coisinha minúscula. Mas é um complexo, porque ele tá na frente e aí na sequência você tem todo um espaço gigantesco para conseguir guardar até geladeira, dependendo da circunstância. As pessoas estão sentindo algumas necessidades e às vezes pedem algumas obras, tem que fazer alguns estudos para poder reaproveitar alguma área, enfim. Tudo isso a gente tem que parar para ver. E assim, e quando tem essas questões das reformas para ampliar o condomínio, né, principalmente nessa questão da área externa, eu vejo o pessoal que às vezes quer, é muita questão claro, tem a eleição, né, a assembleia, né, que a gente Não, fala. tem todos os trâmites. Aqui eu Aí fiz a apresentação, faz a já votação. pode falar, eu quero só explicar ponto a ponto Aham. depois, para poder ficar mais fácil para todo mundo entender qual que é a Claro, ordem de com certeza. grandeza, É bom. o que vale a pena a pessoa ler, o que ela precisa entender antes de comprar, às vezes, o imóvel. É legal isso daí. E assim, o pessoal vota quero tal coisa, e muitas vezes não dá, né? E às vezes as pessoas não entendem, pensa que nem outro dia, só pra você ter uma ideia. Vou falar a vivência que eu tive, eu vivenciei ali na carne mesmo, vamos dizer. O pessoal queria colocar um mini mercado lá no condomínio. Pra facilitar, pra compra rápida, né? Só que lá não tem mais o espaço adequado pra fazer esse tipo de mercado, né? Porque já foi colocado caixa de correio, que até então não tinha, que é aquelas implementadas na parede, assim. Sei. Não tinha espaço, por exemplo, quando chega muita encomenda de Mercado Livre, esses, né, que hoje em dia é um... É a coisa mais normal. A Hoje em dia, guarita lá na portaria é tão pequenininha que mal cabe para 2 pessoas, né? Então, e aí o síndico até falou, gente, a gente precisa fazer coisas mais emergenciais para o condomínio, né? Que realmente precisa. Mas é difícil, cara. Às vezes as pessoas não entendem. Eu falo que até o bicho pegou feio lá no condomínio porque o pessoal não entende mesmo. Aí ele explicou, até por questão de documentação, de área de terreno, tal. Assim, tem limitações, o que dá para fazer, até onde a gente pode ir, Exatamente. o que a gente pode fazer. E, por exemplo, olha, vai ultrapassar alguma taxa urbanística que a gente vai ter que fazer alguma outra obra para fazer uma compensação. Então, tudo isso a gente tem que colocar no papel. Porque é muito fácil você falar, vamos fazer um puxadinho ali e tal. E aí depois bate uma fiscalização, acontece alguma coisa, você fala, mas você aumentou a área, o que você fez? Você tirou a área permeável? Não podia. Então, todas as coisas de melhoria, fala o que você quer. Quer colocar um mini mercado? Vamos estudar a infraestrutura que vocês têm, todos os espaços. Se vocês utilizam esses espaços completamente, às vezes dá para você dividir. Tem um salão de festas que às vezes não é muito grande, mas você fala, é um prédio que tem um perfil mais de idoso, eles não gostam de fazer festa. Vamos votar? Vocês querem? Vamos fazer metade aqui do salão de festas, vir no mercadinho? Vai ser mais útil para vocês? Vai, beleza. Manda, toca o barco. Às vezes já era coberta. Entendeu? Você tira um pouco dessa parte de documentação, parte legal, de ter que resolver essas coisas em prefeitura ou ter que contratar um arquiteto para poder resolver isso. E internamente você é mais rápido. Se é emergencial, você consegue resolver. Nesse caso, por exemplo, se for assim, até eu perguntar uma pergunta de leigo mesmo, né, para fazer um projeto desse viralizar, né, num condomínio de uma estrutura menor, tem que ter com certeza a parte de documentação, né, como você falou, e envolve mais a questão fora isso daí, o que envolve assim para dar certo, assim. É assim, Vinícius. Vamos falar mais nas questões burocráticas, né? Vamos falar, a parte burocrática, a gente na parte de prefeitura, se a gente tiver que mexer com áreas e tudo mais, taxas de permeabilização e tudo mais. Agora, se a gente for trabalhar tentando fugir desses pontos, a gente tem que ter aprovação em condomínio. Como que essa aprovação funciona? A assembleia. Então, se for feito um estudo adequado, levando todos os prós e contras, você faz uma pesquisa prévia de quantas vezes foi utilizado, por exemplo, o salão de festas, que às vezes é muito pouco utilizado. Você fala, gente, o pessoal não usa, tem um salão de jogos, ninguém tem criança no prédio. Vocês querem dividir? Vamos diminuir um pouquinho o salão de jogos, mas vamos colocar aqui. Se é uma necessidade, a gente tem que adequar. Eu falo, os condomínios, eles nascem de uma forma e eles vão mudando ao longo do tempo. Porque o perfil muda, o perfil de pessoas muda, a idade do prédio começa a mudar, existem outras necessidades que vão aparecendo que a gente não está vendo hoje, mas que vai ter necessidade. Hoje é o mercadinho, né? É colocar a caixa de correio, colocar um local para você conseguir receber esses itens de mercadoria que vem de fora. Logo, logo vai vir outra coisa que vai ser importante.
Logo, logo chega alguma coisa nova. E assim, a maior necessidade que você vê assim em condomínio quando você vai fazer o seu trabalho, o que você vê assim que é a mais carente assim de... Olha, é assim, eu entro para tentar ajudar. Eu entendo toda a cadeia do condomínio e a parte de engenharia é onde eu acabo entrando muito mais, né? Então, por conhecer o condomínio como um todo, como ele funciona, os documentos que eu tenho que olhar, o que eu tenho que prestar atenção para poder levar um resultado bacana para o pessoal poder aprovar com certeza, é que eu tenha conhecimento desses documentos. Chegou nessa parte, aí assim, o meu cuidado em relação a que eu construindo uma obra que só tem funcionário, não tem ninguém morando, é uma coisa. Agora, você tocar uma obra com gente lá dentro, com morador, que vai ter reclamação de barulho, que vai ter, às vezes, que fazer isolar algum ponto de circulação, e aí você tem que ficar pensando em relação a como que o prédio vai se comportar. Às vezes, não vai poder entrar com um carro na garagem. E aí? Uma obra de impermeabilização muito grande, né? Eu estou fazendo uma obra lá em Mogi, acompanhando uma obra que o pessoal teve que tirar todos os carros. A gente teve que pensar numa logística muito grande em relação acho que deram 84 veículos. Caramba. Agora imagina um prédio com 4 torres tirar 84 veículos. Meu Deus. E tiveram que adotar. Mas isso foi dentro do custo. A gente já colocou na previsão, por exemplo, de tudo que tinha que fazer. Falou, vocês querem mexer com fachada, querem mexer com impermeabilização, só que eu só vou conseguir liberar esse trecho de estacionamento se a gente tiver uma alternativa. Vocês vão ter que, ou vocês vão ver um estacionamento externo, para poder comportar esses 84 veículos, ou senão a gente vai ter que adotar um modelo de manobrista, alguma coisa assim. Ou seja, vamos trazer uma solução para a gente conseguir aplicar e tratar o que precisa ser tratado. Entendi. E assim, para se concluir todo esse processo aí, o tempo que leva, assim, mais ou menos, para... Depende muito da obra. Né? Depende muito da obra. Tem obras que, por exemplo, 1 ano e meio, às vezes a média, 3 meses. Né? Às vezes 3 meses, depende muito da coisa, do que é. Uhum. Para quem não tem muito essa noção, é uma parte bem... Assim, bem... A gente tem que tomar muito cuidado com os detalhes, né? A gente está lidando com pessoas, a gente não está lidando só com o prédio. Então, o que tem que pensar no terceiro de como que a gente vai afetar ele, porque ele está lá. Ele vai sair com o carro, ele vai andar com o cachorrinho dele na área comum, alguma coisa vai acabar afetando. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para diminuir todos os problemas que podem vir a acontecer no máximo possível. Uhum. Que nem muitos apartamentos também tem algumas regras com a relação à questão da... Quando a pessoa vai fazer o projeto no próprio apartamento em si, né? Que é um outro ponto que acho que também tem muito a ver com o teu trabalho. Bastante. Principalmente nessa parte da obra interna, vamos dizer assim, né? Uhum. E... Como que funciona as etapas aí do teu trabalho com relação nessa parte? Até para quem está assistindo entender também, porque às vezes a pessoa, como a gente estava até conversando aqui antes de começar, a pessoa às vezes quer fazer um apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados, ser igual àquele que ela viu sei lá, numa rede social, em outro lugar, que o apartamento é do dobro do tamanho, né? Não tem como. Então, assim, primeiro, acho que você tem que ter um bom profissional te acompanhando, sempre, né, um morador. Porque se você não tiver alguém que tenha uma visão correta sobre a infraestrutura que você tem naquele prédio, naquele apartamento, por você, um leigo, né, às vezes não tem o conhecimento devido, acha muito bonito, mas às vezes não dá para fazer. Né? Tem sistemas construtivos, por exemplo, de edificações, são feitas em alvenaria estrutural e você não pode quebrar nenhuma parede, você não pode fazer rasgo. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá, ela comprou e fala, olha, quero fazer o projeto, é assim, assim, assado. Eu falei, desculpa, não vai dar. Mas você não quer fazer meu projeto? Não é isso. O problema é que, assim, e tem que deixar bem claro, os profissionais, eles são responsáveis técnicos em cima dos projetos, da execução que eles fazem. Então, se tem algum problema, alguma coisa assim, eles vão responder. Se eles simplesmente assinam um documento, entregam lá e falam, tudo bem, faz o que você quiser, eu não quero tocar a obra, né? E aí vai ver, acontece uma tragédia, cai alguma coisa, danifica, gera danos a terceiros. Aí, quem que é o engenheiro, quem que é o arquiteto responsável? Vem cá, entendeu? Aí o CAL e o CREA pegam em cima do cara, entendeu?
O que mais que tem? Putz, infraestrutura elétrica, hidráulica, sabe aquela história de prédio antigo que quer colocar ar-condicionado? E assim, hoje em dia tem muito, o calor que o verão que a gente teve, o último verão, foi assim, aterrorizante, né? Você entrava dentro de Sim, casa sim. derretendo, sem ar-condicionado fica muito difícil. Então, o pessoal quer colocar ar-condicionado, mas espera aí, até quando, né? Quantos você consegue colocar? Qual potência você quer colocar? Entendeu? Então, se vai fazer um retrofit, e aí entra a própria Assembleia, a gente tem uma deficiência muito grande em relação à parte elétrica. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí leva-se para poder fazer um estudo de retrofit elétrico em que eles vão mudar todos os sistemas, aumentar as cargas para você conseguir colocar. Entendeu? Mas tudo depende de estudo. E fora assim, né, que ar-condicionado é um consumo de energia Também. astronômico, né? Deixa ele ligado o dia inteiro para ver. Você vai ver o que vai acontecer, né? E assim, eu falo até... E eu falo isso porque isso já aconteceu lá no prédio também, já chegaram a cogitar essa ideia de instalar ar-condicionado dentro das unidades. Só que o problema é que lá no prédio onde eu moro é tudo elétrico. Uhum. Até o fogão é cooktop, não tem nada. Sim. Então, assim, a capacidade não aguenta, não suporta, né? Justamente porque o alto consumo que o ar-condicionado gera, né? Então, a caixa lá de energia, se você ligar, ela vai... Eu falo que assim, a vai parte automaticamente, elétrica... ela não vai... Não dá, não aguenta, ela vai... Não vai aguentar. A parte elétrica, normalmente, a gente tem que fazer uma escolha. Então, eu brinco, toda vez que você entra no apartamento, você vê quanto que é a capacidade que ele tem e quanto de potência você pode colocar. Então, aí você fala, olha, eu tenho aqui um disjuntor que é para chuveiro elétrico, mas você não vai querer ter chuveiro elétrico. Às vezes é uma reserva. Putz, ele tem uma carga de 2.000, 3.000 watts, eu vou usar ele para colocar um ar-condicionado. Aí você fala, é uma boa substituição. O que eu não posso fazer é colocar um ar-condicionado, um cooktop, mais um forno, mais sei lá o que, mais uma lava-louça e assim, só vai aumentando todos os equipamentos de cargas especiais, são cargas altas, e isso daí vai sobrecarregar. A hora que você for ligar 1, 2, 3, 4, 5, caiu o disjuntor. Entendeu? Porque não dá. Isso pode gerar risco de incêndio se a pessoa ficar insistindo. Acho que você já deve ter visto aquele meme do pessoal colocando o disjuntor para cima e parafusando ele para segurar. Vai ficar aí sim, vai ficar. Vai ficar, exatamente. E assim, o teu trabalho na parte, quando é projeto do apartamento, até que você faz, a interação tem que ser muito clara com um profissional arquiteto, né? Como que eu recebo normalmente? Até te perguntar, como que você faz para... O que acontece? Vamos imaginar a seguinte chega condição. Nas suas mãos, né? Isso. A gente entra no condomínio para assessorar o síndico, o condomínio, e aí na sequência a gente monta um manual de obras, todos os pré-requisitos, então a gente pega regulamento interno, convenção, todos os itens que são importantes do condomínio para que a gente respeite as regras dele. Cada condomínio tem um regulamento interno e tem sua convenção, e eles podem variar. Então a gente tem que ler eles, entender se tem alguma prerrogativa que possa, que a gente não pode aprovar alguma coisa, né? E aí tem um exemplo, tem um prédio que eu trabalho que ele é um complexo multiuso. E aí o que acontece? Eu tenho uma torre comercial, uma residencial, um mall embaixo e uma outra torre que é denominada como residencial com serviços. O que aconteceu? A pessoa comprou o apartamento lá, o residencial com serviços, mas o residencial com serviços nada mais é do que, por exemplo, você ter serviços pay-per-use. Então, na área comum, você vai lá e usa a lavanderia da Omo, por exemplo. Então, você vai lá e paga por aquele serviço. Às vezes tem um serviço de camareira que atende o prédio todo. Você vai lá e paga pelo serviço. Exatamente. Só que, assim, vai lá, comprou, teve a impressão de que podia ser um comercial e a pessoa me mandou um projeto de comercial. Falei, opa, isso não pode aqui. Putz. Agora imagina a dor de cabeça da pessoa que comprou achando que podia ser feito isso, contratou um profissional, o profissional não viu nenhum documento, não sabia de nada, só falou, quero fazer o meu escritório aqui. Fez o projeto do escritório e chegou na minha mão. Falei, opa, a torre comercial é do outro lado, né? Aqui não. Será que mandaram errado? Não mandaram, é aquilo mesmo. Aí tem que ter todo um jogo de cintura para falar, olha, então, conforme isso, tal. Pô, me venderam errado, não era isso, né? Eu já fiz projeto, eu gastei isso. Então vira uma discussão muito ruim. Mas são coisas que elas podem ser resolvidas se você não chega com tanta ansiedade para querer comprar, para você querer mudar
que a gente mais vê é, pelo amor de Deus, eu estou entregando apartamento, já tenho que entrar aqui, então eu vou estar em obra, mas vou estar morando. Tudo na urgência. Tudo na urgência. A gente pede um prazo de análise porque, assim, são documentações técnicas, elas têm que estar certas para que a gente possa seguir com isso. E, às vezes, o pessoal só joga qualquer coisa lá e acha que está certo. Então, a gente orienta os profissionais. Quando o morador entra em contato, a gente fala com o morador. Olha, funciona assim, você tem que entregar dessa forma. E a gente está seguindo uma norma, né? Está se baseando em cima da norma para poder pedir que vocês mandem isso para a gente. Quando é o profissional e ele tem o primeiro contato com a gente, isso é muito bom. Perguntando, olha, como que funciona? Você tem a lista de documentos, o que você precisa que seja preenchido, como que você quer que mande o documento para você? A gente passa o beabá e eles fazem e assim, é rápido, entendeu? Vai lá, aprova, pum, vai, começa a obra, vai com Deus, pode começar lá, boa obra. Mas quando tem muita ansiedade, e aí você tem a ansiedade do morador, do que está pressionando o profissional, que ele manda e fala, uai, mas... E às vezes ele manda qualquer coisa, entendeu? Manda certo, mas com menos coisas, e a hora que você vai fiscalizar a obra, você viu uma obra que fala, o que aconteceu? Que esse... Tá muito mais do que tá isso no basicão aqui documento virou aqui. isso. Você fala, opa, tem alguma coisa errada, entendeu? É. E assim, a tua equipe, quantas pessoas que vai com você para fazer esse trabalho aí de... Não, hoje em dia eu tô mais na parte operacional, né? Toco junto com os síndicos e tudo mais, porque eu acho que esse conhecimento e a parte de entender muito bem algumas coisas, tá. eu acho que é mais fácil. E aí tem um back office com o pessoal lá, com as meninas que me assessoram junto lá na equipe, né? A Júlia e a Rafaela. E aí elas vão respondendo o pessoal, me ajudam, né? O celular não para de tocar o tempo todo. Imagina. Né? Manda mensagem, resolve isso, desenvolve aquilo e tal. Então, Com a certeza. gente conversa o dia inteiro, né? Não tem jeito, mas é importante que, assim, toda a parte administrativa, de análise e tudo, já tá na mão delas para conseguir ver. Tendo qualquer coisa diferente, é muito mais fácil para mandar e falar, ó, tá fora do normal. O que a gente faz agora? A gente senta, discute, avalia, se for necessário, entra em contato com a pessoa para entender e orientar ela. Fala, olha, não dá para fazer isso que você quer, entendeu? E eu brinco, tem vezes que os profissionais, eles montam projetos que são inexequíveis, não dá para realizar. E aí a pessoa fica brigando, não, tal, tem que fazer, o proprietário quer que faça. Mas o profissional tem que colocar a função dele. É a mesma coisa, você vai colocar você está passando por uma cirurgia, aí o médico está te abrindo e está mexendo lá. Você vai acordar e falar, ó, aqui, ó, não pode mexer aqui, ó, cuidado ali, ó, você não tem que fazer... Pô, deixa você trabalhar, né? Faz a sua parte, confia no profissional que você contratou. Você não contrata ninguém, né? Fica difícil. As pessoas acham que é coisa muito rápida, assim, em tempo recorde, né? Então, acaba tendo essa... Às vezes, acho que muito dos problemas que acabam... eventuando que acabam tendo, vem muito por conta disso daí, né, cara? Essa pressa das pessoas de, às vezes, de querer... Opa! A pressa das pessoas de querer ter as coisas em tempo recorde, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Isso passa desde o desenvolvimento do projeto até tocar a obra. E aí você vai falando que você demonstra as etapas da obra. Você fala, eu tenho que fazer a desmobilização, eu tenho que fazer todas as proteções no apartamento, eu tenho que fazer todas as demolições, as construções, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, granito, revestimento, impermeabilização, né? Tudo isso, móveis planejados, e aí você sabe que você tem um critério, você tem que seguir aquela linha, porque se uma coisa atrasa, isso vai te atrasar a obra toda. E aí é aquilo, você tem que pegar o projeto como um todo, olhar para ele e falar onde que vai me travar se o fulano não entregar aquilo que ele precisa entregar. Entendeu? Sim. E aí você monta aquela linha, fala, não posso, a sua obra tem, sei lá, 80, 90, 120 dias. Por quê? Porque o pessoal da marcenaria só consegue medir os móveis depois que a marmoraria instalou. Não é porque eu não quero, né? Eles não vão mandar para produção uma coisa que não dá para fazer, que eles não vão ter certeza, eles vão ter retrabalho. E aí o cliente às vezes não entende, fala, não, é muito tempo, eu não tenho esse tempo todo. Então fala, olha, aí é falta de planejamento, entendeu? Quem quer, precisa entender. Ah, quero comprar um apartamento. Quanto tempo demora para mudar? Ué, procura um profissional, procura um amigo, olha, tal, queria tentar prospectar. Vamos prospectar quanto tempo demora? Por quê? Porque na hora que ele vai comprar, bateu o martelo, assinou, quer fazer? Já sabe, ó, o prazo é 120 dias, 6 meses de obra, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. Tudo vai a partir do que você quer mudar no apartamento. Eu já vi gente que pegou a chave e, na sequência, só colocou um piso laminado, se já não vinha com laminado, e mudou.
Ou seja, depende muito da urgência de cada um. Praticidade, a realidade de cada um. E assim, agora é uma pergunta bem leigo mesmo, no meu caso, se o maior problema que você pega quando você vai nesses prédios é mais o problema nas partes externas ou na própria parte das unidades mesmo? Ou é igual, ou... Qual que é a minha função nos prédios? É Assim. garantir que, por exemplo, essas reformas, elas Que dá não mais vão trabalho, né? elas não vão estar prejudicando os vizinhos, os sistemas do prédio e nem a eles mesmos. A não ser que eles estejam cientes e queiram seguir daquela forma e não gerem nenhum prejuízo para nenhum dos outros dois pontos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu autorizar alguma coisa de obra para uma pessoa e eu sei que se todo mundo for fazer vai prejudicar o sistema do prédio, eu não posso aprovar para um. Eu abro prerrogativa para todo mundo fazer. Entende? Então, quando eu pego alguém que modifica, por exemplo, alguma coisa e acaba mudando um sistema... A gente fala de sistema estrutural, não é só estrutura mesmo, não é concreto. Parede, né? Mas assim, sistema hidráulico que é comum a todo mundo, sistema elétrico que é comum a todo mundo, tudo isso a gente tem que se preocupar. Porque a pessoa às vezes, posso interligar um negócio aqui? E fala, essa tubulação não é sua. Tá dentro do seu apartamento, mas ela é vertical. Então ela não pertence a você. Às vezes é uma rede de água pluvial, é uma rede de esgoto. Que pega todos os apartamentos, atende uma rede, uma quantidade muito grande de apartamentos. Se essa pessoa faz uma modificação, né, não que, eu vou abrir prerrogativa para que as outras façam. Não, mas eu vou prejudicar, porque se eu furo uma tubulação, se eu mudo ela de lugar, como que eu vou fazer para os andares de baixo? Então a gente tem que estudar muito bem isso. Por isso que eu falo, os profissionais têm que entender da infraestrutura do apartamento que eles estão vendo, para eles verem a melhor possibilidade possível e a solução possível para encaixar aquilo que o cliente quer. E colocar a letra, falar, não dá para fazer isso que você quer. Quero colocar uma banheira de imersão que tem 2 toneladas. Não dá para colocar. Já vi muita gente querer fazer isso aí, viu, cara? Então, já barrei várias. Por quê? Porque não dá. Então, é assim, a gente tem que se preocupar em falar, olha, vamos achar uma solução. Você quer uma banheira? Não dá porque essa é muito pesada. E os profissionais têm que ter consciência disso. Não adianta ele simplesmente fazer o projeto e achar que entregou o projeto e está tudo certo. Né? A responsabilidade dele é qual material você especificou para cá? Será que isso realmente está correto? Será que isso daqui é o ideal para essa situação que você está colocando ou se isso vai dar prejuízo para alguém? Né? Entendi. Vamos mostrar um pouco aí do trabalho do Renan para que vocês entenderem um pouco mais da 3R Engenharia. O Renan vai falar um pouquinho de como que funciona por etapas, né, para vocês poderem entender melhor. Fala aí, Renan, para nós como que é o... Bom, mais apresentando um pouquinho, né? A gente já atendeu, hoje eu falo mais de 85, já está desatualizado, que 2 propostas já foi para 90 agora. Que bom, é isso aí. Que a gente atende São Paulo, Osasco, Guarulhos, São Bernardo, Mogi, São José e algumas das construtoras incorporadoras de prédios que a gente já pegou, né? Para poder trabalhar. Bacana. Aí alguns dos serviços que a gente acaba fazendo, então, desde o planejamento de obras, a parte de consultoria, assessoria, né? Isso que a gente estava falando da análise das obras, essa daqui da NBR 16280, né? Fazer equalização de proposta é muito importante, porque em prédio, você pega uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ela vai conversar para fazer uma obra de fachada, às vezes, ou até outro tipo de obra que não dá para a gente saber detalhes. Uma empresa apresenta uma coisa, outra apresenta outra apresenta outra. Você fala, todo mundo na assembleia vai olhar, é tudo igual? É, tudo igual. Mas vamos mais barato. A hora que vai ver, fala, putz, contratamos um negócio que tinha um detalhe tal que vai dar problema. Ou que isso vai sair mais caro no futuro. Sim. Então, equalizar os pontos é muito importante para que vocês tenham confiança naquilo que vocês estão levando. Estão batendo martelo no negócio que vocês sabem o que é. Então, a parte de desenvolvimento e fiscalização de plano de manutenção, né? Hoje em dia tem tem um problema muito sério em relação aos condomínios todos. O valor da taxa de condomínio para o quanto deveria ser feito de manutenção, ele é totalmente desequilibrado. Então, por exemplo, se eu for pegar todos os custos, e aí a gente divide os custos de um condomínio sendo, vamos falar os maiores. Mão de obra normalmente é a maior folha que você tem na parte de pagamentos, elevadores, contrato de elevadores.
Aí vem alguns pequenos contratos pontuais, mas é uma coisa pequena. Os 2 maiores são esses. É tipo, E aí, os pequenos seria, um exemplo. Não sei se eu tiver manutenção falando. de bomba, manutenção de portão, Caixa coisas... d'água, É isso, limpeza de tal. caixa d'água. Então, essas coisas você vai encaixando e é valor irrisório perto de um valor de mão de obra terceirizada. Então, quando você pega tudo isso e você fala, e a manutenção? Se você for pegar a risca, uma implantação, um prédio novo, e você olhar o manual fala, a cada 1 ano você tem que verificar o rejunte da área comum. Quem que faz isso? Em qual previsão orçamentária é colocado isso? Não é. Então, aí você começa a ter alguns gaps de garantia numa implantação, e quando você fez uma vez e deixou de fazer, você começa a ter outros tipos de problemas ao longo do tempo. Então, assim, existe essa defasagem muito grande. E por quê? Porque todo mundo sente no bolso. Então, se você subir muito o valor de condomínio e fazer todas as manutenções, ninguém vive naquele condomínio. E aí o síndico, a administradora, a própria assembleia fica sambando para tentar entender qual que é a melhor solução para eles, qual que é o ponto de equilíbrio nesse jogo, né? E esse eu acho que é uma, não sei, você pode até falar melhor que eu, acho que é um dos maiores problemas que as pessoas não entendem essa questão, né? Da manutenção com a taxa condominial. O valor alto, né? As reformas. Eu já peguei casos de, por exemplo, a pessoa que nunca morou em condomínio, ela falou, olha, eu já estou financiando aqui meu apartamento e tal, e aí chegou um negócio para eu pagar, mas isso não é meu, é uma taxa de condomínio, mas eu não tenho que pagar isso. Ou seja, a pessoa achou que ela, da mesma forma como ela compraria uma casa, comprei a casa, tenho só meu financiamento e tá tudo certo. Mas certo. E a portaria? Quem paga? E a jardinagem? Quem paga? E os elevadores? Quem paga? Tudo isso são serviços que são necessários para você tocar um prédio. Se às vezes você tinha a prática de na sua casa de vou empurrando com a barriga, vamos em frente, ano que vem a gente faz, né? Vou pintar minha casa. Às vezes a gente se vira lá e pinta. Agora, pintar a fachada de um prédio é outra história, né? Fiscalizar se existe alguma trinca, alguma infiltração é outra situação. Você não tem como fazer, tem que contratar uma empresa especializada, né? Exatamente. Então, assistência técnica, a própria manutenção de fachada, né? Tem bastante andamento aqui, bastante coisa. E aí essa parte de verificação de documentos entregues na pasta do síndico é legal porque, por exemplo, quando eu falei para você logo no começo que eu fiz parte do lado da construtora para entregar os documentos para o síndico, é isso. O prédio precisa receber da construtora todos os documentos necessários para ele tocar a vida dele sozinho. Então, vamos imaginar, eu não tenho que ficar dependendo da construtora para ficar pedindo projeto com 10, 15 anos de vida do prédio. A construtora, seja em via física ou seja em via digital, tem que falar, condomínio, tá aqui, ó. Aqui tem seu habite-se, aqui tem seu conclusão de obra, aqui tem todos os projetos, tem limpezas e vai... Tem uma pasta, às vezes, eu já vi tanto fisicamente quanto digital. Quando é fisicamente, tem pastas gigantescas para poder receber. Mas é importante o condomínio ter isso. E tem documentos específicos que ela precisa receber para que, posteriormente, ela consiga comprovar que aquilo foi realizado e que foi recebido da construtora daquela forma. Entendi. E quando não, em casos que a construtora não entrega ou fica faltando depois de algum certo tempo, sei lá, 5 anos, enfim, mas para recuperar esses documentos que a Se a construtora ela está ainda trabalhando, né, se ela ainda tem obras no mercado, vale a pena entrar em contato com ela para ver se você consegue alguma planta de lá. Porque às vezes você vai depender dos projetos para fazer, por exemplo, um projeto de câmera, para poder fazer uma melhoria de uma academia, para poder fazer as medidas e tudo mais. Enfim, tem 1 milhão de coisas que às vezes você precisa. Deu um curto-circuito, você não tem uma planta de elétrica para conseguir identificar de onde está vindo. Qual circuito que liga no outro. Ou seja, você sai de um campo em que você consegue observar muito mais, avaliar e chegar num ponto onde você está vendo o problema, e outro que você vai pagar para uma pessoa para ela poder ficar abrindo um monte de quadro, podendo mexer um monte de coisa, indo medir e tal. Isso custa dinheiro, isso leva tempo. Então, tudo isso é importante. Quanto mais projetos a construtora entregar, melhor. Porque tem algumas construtoras que entregam o básico, arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica. Sentido, né? Se entregou isso daqui, tá ótimo, você consegue se virar com isso. Agora, se não entregou nada disso, precisa ter alguma coisa. Porque a gente entra, por exemplo, num prédio que o pessoal quer fazer uma melhoria, não tem um projeto. Aí você vai ter que fazer um as-built, né, de como que está executado, vai ter que chamar um profissional para ele fazer o projeto de como está e como ele vai melhorar o sistema. Então, porque lá onde eu moro aconteceu uma situação
parecida com essa, entendeu? Então, acho que a construtora não mandou os documentos corretos na época, e ela, tanto é que ela não tem mais aqui no Brasil, acho que ela tem uma série lá no Chile. Então ela já não tá mais no nosso terreno, no território. Aí fica um pouquinho mais aí difícil. ficou um pouco mais complicado. E aí deu uns enrosca lá, vamos falar assim, né? Mais termo mais claro. E aí parece que ela realmente, se ela mandou, foi o básico, foi o máximo que ela mandou. E não mandou, mas mesmo assim deu uns probleminhas lá e teve que chamar um pessoal para fazer isso que você falou, né? Do cara olhar e falar, não, peraí, ó, aqui dá para fazer assim, tal. Daí você vai depender de equipamento de medição, depender de, às vezes, abrir algumas áreas, quebrar alguma coisa para tentar entender como que foi instalado, porque... se você tem... Aí a gente tem alguns pontos. Essa documentação, ela se perde com muita facilidade com mudanças de gestão. Então, se, por exemplo, desde o começo da implantação, a construtora vai lá e ela normalmente entrega um termo de entrega da pasta do síndico, e ela fala, entreguei, agora está com vocês se viram. Responsabilidade de vocês. Isso, eu já vi casos de, por exemplo, o prédio está com 5, 6, 7 anos, e aí trocou 2, 3, 4 vezes de síndico nesse tempo. Ah, legal. E cadê os projetos? Cadê os documentos? Precisa ter isso. Aí eles não guardam, ou eles perdem fisicamente, ou eles acabam perdendo um backup. Tem que ter em 2 lugares, 3 lugares para você não ter dor de cabeça. Perder isso daí é o pior, é muito, muito problemático para você no futuro. Para recuperar isso aí, como que é o... Passa para a administradora. Normalmente as administradoras de condomínio, ela me manda os contratos, me manda os projetos, me manda o que você tem. Por quê? Porque ela vira um backup. Né? Ela vai servir como um backup também. Mudou o síndico. Opa, síndico, tenho todos os documentos aqui para você. Se o síndico tem e mudou a administradora, eles trocam a administradora tudo aqui de novo para você ter. Porque vira uma coisa mútua. Senão, se você tem num ponto só, é como se fosse backup. Você, perdi meu backup. Paciência, você não vai achar outro. Exatamente. Legal. Então, acompanhamento de obras, os laudos e relatórios. Participo bastante de assembleia também para tratar desses assuntos, porque tem que esclarecer muito bem para o pessoal todos esses pontos. Onde os nervos da galera ficam à flor da pele em algumas coisas. Olha, eu já fui de 8 para 80, porque, Sério? por exemplo, teve assembleia que durou 6 minutos. 6 minutos, acho que foi a assembleia mais rápida que eu fiz. Nossa. E teve assembleia que... Mal tempo de você sentar na cadeira e falar alguma coisa? Não, oi, sou o Renan, tô fazendo isso assim, a gente fez dessa forma, apresenta pra eles, isso, ok, feito, tá aprovado. Ok, obrigado, terminamos. E foi. Caramba, foi muito rápido. Então, a gente até assustou aquele dia, conversando com o pessoal da administradora. Agora, né? Você fala, nossa, mas ninguém vai perguntar nada, não, é isso. Não vai questionar alguma coisa. Mas também já tive casos de assembleias que foram durar 4, 5, 6 horas. Nossa. Então, assim, como a minha parte é mais técnica, então eu apresento a minha parte e às vezes o síndico vai tocar uma outra parte mais operacional, outros trabalhos que eles estão executando, e aí no dia seguinte fala, e aí, como é que foi o final da assembleia? Demorou 6 horas. Terminamos 2 horas da manhã. Eu falei, putz, é difícil, né? 6 horas. É muita coisa. Nisso. As assembleias, elas são muito improdutivas. Então, assim, não tem um ponto objetivo de... Gente, por mais que você coloque quais são as pautas, quais são os pontos, a hora que chega, eu começo a ir muito pro lado pessoal. Então, eu acho que, sei lá o quê, mas o fulano, eu já... Acho que todas as ideias, elas são boas para que elas sejam explanadas, mas às vezes não tem muito, assim, tá muito bem explicado, não tem que ficar contando historinha. A assembleia do prédio que eu moro, eu fui acompanhar, e aí tinham 2 assuntos, que era, acho que a troca de vagas, que é uma coisa que todo mundo fica de olho, então lotou a assembleia, e outro que é um processo que o condomínio está sofrendo. Eu falei, nossa, o condomínio está sofrendo um processo, eu quero entender, porque não deu detalhe, eu falei, eu quero ir lá só para entender, eu fui de curioso. E aí eu falei, foi o primeiro tópico, começaram a discorrer sobre o assunto e contaram, nossa, que aconteceu um vazamento e tal. No final das contas, a vizinha que é locatária do espaço, simplesmente a proprietária falou, não vai entrar, tá com problema, vou meter um processo no condomínio. E ficou uma discussão do síndico com a moradora, que nem é quem processou o prédio, e o pessoal dando opinião. Isso, eu falei, gente, para. Falei, falou o que é, já vai resolver, vai ter que contratar, pronto, é isso, vamos ser rápido e objetivo. Senão, demorou, acho que 1h30 só nesse assunto. Mas era uma coisa que já estava pronto, já era só, gente, tá acontecendo isso, pronto, não cito nomes, não quero envolver ninguém, não quero que a pessoa, né, se exponha. E aí começou uma mega exposição, enfim, foi super chato.
né? E às vezes falta muito tato do síndico, até da própria administradora, de falar, vamos contornar essa história, vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente conseguir seguir, senão não vai. Deixa para um outro momento mais apropriado. Exatamente. Enfim, né? Olha, no final daqui a gente senta para poder conversar o grupinho, se for o caso, a gente explica melhor, mais detalhadamente, mas foi isso, gente. Basicamente isso. Entendi. Então, ajudo às vezes os síndicos na parte operacional, né? Faço recebimento de áreas comuns. Quando o condomínio vai receber as chaves, o síndico recebe a pasta e tem que olhar toda a área comum. Então, daí você tem que fazer uma vistoria detalhada para entender o que a construtora entregou para você e o padrão daquilo que eles entregaram. Então, aí você fala, opa, peraí, isso daqui tem uma falha, vai anotando, vai gerando como se fosse um relatório de pendências que eles têm que resolver. E aí depois eles te devolvem aquilo e falam, ó, recebido, tá tudo certo, não temos pendências. Já teve casos de pegar, por exemplo, um salão de festas que não tinha como liberar. Trancou, deixou a chave com a construtora, falou, vocês arrumam e depois vocês me chamam de volta para poder ver o salão de festas. Danificado? Tava com infiltração e tal. Tá, essas coisas, então, tá. assim, vou receber um negócio desse jeito? Não vou. Não dá, Por quê? né? Porque eu não tenho nem como deixar as pessoas usarem. Então eu falo, tô a chave, não preciso ficar com essa chave, a hora que você terminar, a gente volta aqui e você me entrega, ok? Ok. Então tem que ser mais ou menos assim. Entendi. E um pouco dessa passagem de bastão, né? Porque eu sinto muita dificuldade, às vezes, da construtora, da incorporadora, entregando para o condomínio o prédio e falar, tá, é isso, tchau. E vai embora e deixa você sozinho e às vezes você depende... fala, olha, me explica um pouquinho como que é a infraestrutura do prédio. Às vezes precisa sentar com o zelador, com o gestor do prédio para falar, ó, isso liga aqui, isso faz aqui. Precisa ter um treinamento básico para você assumir. Eles estão lá 2 anos e meio, 3 anos e meio fazendo a obra. Eles entendem do sistema deles e a gente espera que eles entendam, porque às vezes não entendem. Mas o zelador, o ideal é entrar uma semana antes para ir pegando todas as coisas para a hora que chegar, já chegar, opa, isso tá aqui, isso daqui, rapidinho ele resolve tudo que ele precisa. É meio que a hora de cortar o cordão umbilical. Fala, pronto, agora você tá livre, você pode tocar o prédio sozinho, não depende mais de mim. E mesmo assim depois procuram uma pessoa. Sim, sim. E eles precisam deixar claro para o condomínio que eles não têm que ser acionados 100% do tempo. A construtora, tudo culpa da construtora? Também não é. Entendeu? Então, porque a construtora, a maioria desses casos, eu tiro por base de onde eu moro, né? Muita culpa dos problemas que dão no prédio, 90% jogam a culpa na construtora. Porque a construtora fez isso, é porque a construtora deixou de fazer aquilo, porque a construtora pecou por isso, pecou por aquilo, né? Então, acho que não... Pelo que você está falando, não é bem desse jeito, né? Vou te dar um exemplo. Quando você recebe um apartamento... Tem muita construtora que faliu, cara. Já vi vários casos de construtora Sim. que fechou as portas porque não segurou. Às vezes não dá, né? A gente fala que na época que você está construindo, você tem que ter uma reserva para usar para assistência técnica. E assim, às vezes essa verba é tão grande que de tanto problema que você teve na obra, que acaba quebrando, porque você faz um prédio pequeno ou faz um prédio grande e deu problema, tira o caixa daqui e paga lá. E chega uma hora que não tem de onde tirar. E aí ela acaba quebrando mesmo. Mas um caso que é interessante é quando você vai fazer o recebimento do apartamento. Recebeu o apartamento, legal, chave na mão. A construtora, ela te entrega um manual e te entrega todas as coisas falando sobre garantias. Olha, a garantia disso já foi, isso daqui é na hora eles falam que é no ato da vistoria. Então, terminou, assinou o termo de posse, nossa, tá arriscado, não vi. Problema seu. Não sei se foi você que riscou, não sei se foi alguém da sua equipe que riscou. Uhum. Entendeu? Vou começar com uma obra. E o grande problema é, eu vou fazer uma reforma e vou mexer no apartamento todo. Aí deu um problema na obra, em vez de eu falar com o empreiteiro, falar com o construtor, falar com quem tá tocando a obra, eu vou falar, essa construtora não presta, tá vendo? É problema da garantia que eles não dão. Mas você fala, mas você demoliu o apartamento inteiro, você mexeu nele inteiro, peraí. Vamos fazer uma comparação com o carro, né? Ou se você vai levar um carro, eles te dão garantia, vai fazer as manutenções. Você tem que demonstrar que você fez as manutenções para que eles falem, não, tudo bem, você fez, só quando é recal. Mas aí eu já vi casos até de construtora fazendo recal quando teve um sistema que estava dando problema. Eles tiveram que chamar todo mundo, entrar em todos os apartamentos para fazer um sisteminha para resolver o problema deles. Caramba, cara. Era um problema de exaustão em lareira e churrasqueira. Que os motores não eram fortes o suficiente, tinha algumas falhas em relação ao duto, o tamanho de duto. Aí eles tiveram que colocar um exaustor extra em todos os apartamentos. Eles deram isso, entendeu? Para todos os apartamentos.
Porque era o Já único jeito de estava, resolver. Já estava morando, já tinha muita gente morando. Sim. E foi até engraçado que nesse ponto, né, nesse caso específico, a gente fala de momentos de implantação, que a gente fala, como começa um prédio? Se ele vendeu bem, vai bater 100 pessoas na sua porta e falar, quero mudar, quero mudar, quero mudar, o prédio entregou. Agora, se você tem uma venda um pouco mais reduzida, um pouco mais tímida, você vai entrando de pouquinho, daqui mais 2, 3 meses entra mais um pouquinho, e naquele prédio de sentiu que deu 1 ano e meio, você não tinha uma ocupação alta. Aí você fala, opa, peraí, eles não tiveram tempo suficiente para testar os sistemas como um coletivo. Porque assim, eu usar o sistema, ele funciona para mim. Agora, eu não sei se ele está dando reflexo em outros apartamentos porque eles estão vazios. E aí, Não tem ninguém não tem ninguém para testar. E às vezes você tem que usar o sistema, é um sistema coletivo, você não sabe se o sistema para 10 pessoas funciona. Talvez para 9 sim, mas para 10 não. Chega no 10º. Então chegou no 10º, caiu. E o que acontece? A gente conseguiu discutir com a construtora, falar, olha, nossa implantação ela correu dessa forma, a gente pegou um gráfico de mais ou menos de quantas pessoas que estavam entrando no prédio ao longo dos meses, né? E falou, a gente tem, sei lá, 20, 30% de ocupação em 1 ano e meio. É muito pouco. Então, se a gente tem isso nessa circunstância, eu não tenho como testar. A hora que apareceu o problema, aí fala, opa, é por quê? Porque já começou a ter mais gente, teve mais movimentação. Então, aí que conseguiu notar realmente que existia um problema. E a gente falou, mas vocês perderam a garantia. Eu falei, mas era oculto, eu não tinha como saber. Eles não estavam usando o sistema. Eu não tinha como testar esse sistema. Entendi. Na sua totalidade. Legal. Até pegar até um outro assunto. Agora, esses prédios agora estão tendo muito essa questão da energia solar, né? Das placas solares, né? Que é uma tecnologia que já não é nova, mas aqui o Brasil ainda está adotando, né? Em alguns lugares já. Uhum. E a parte com que você faz tem muito essa questão da questão das placas solares para fazer. Tem. É assim, a placa solar, você vai usar ela para algumas circunstâncias. Então, por exemplo, para você usar... que ela é bom, o que ela é ruim, né, nesse Isso. caso? Por condomínio assim, em si. Você tem um investimento que você vai gastar bem no começo para poder comprar os materiais, toda a infraestrutura montar. E aí o que vai acontecer? Eles vão te dar um desconto na conta de luz. A não ser que você queira ter uma energia guardada dentro do prédio, você vai ter que comprar baterias grandes, né, que são bem pesadas, para você conseguir pegar esse sistema, colocar energia numa bateria e utilizar, vamos imaginar, acabou a luz do bairro. Você tem a bateria, serviria como se fosse um segundo gerador, um prédio. Sim. Só que com função elétrica. Então, você consegue suprir a energia para algumas áreas comuns. E aí, esse sistema, normalmente você tem que entender onde, as inclinações, por exemplo, voltado para o sol, ele está adequado para você conseguir colocar o sistema. Se você tem uma área razoável para conseguir colocar, porque às vezes você colocar 10 placas, você fala, o que eu vou conseguir atender com 10 placas? Entendeu? É muito pouco. Para um prédio, às vezes é pouco. Caramba. Então, às vezes você fala, preciso de mais espaço. Eu já vi prédios utilizando isso em vagas de garagens como se fosse cobertura. Né? Já vi prédios que algumas construtoras já entregaram pronto o espaço. Falou, aqui, se você for olhar o projeto, tem já os pontos só para você, sabe? Modelo plug and play. Você vai lá e instala o sistema e coloca lá. Tá funcionando. Você só precisa comprar as placas, instalar e pum, clicar no sistema da construtora, já está instalado. E ele funciona bem, né? Ele tem um payback dele que varia de lugar para lugar, investimento, empresa para empresa. Mas, assim, são soluções interessantes. O pessoal tem utilizado bastante, tem procurado bastante sobre isso. Teve até um prédio na Pompeia que eu estava tratando um pouco sobre esse assunto, porque eles estavam com um problema de elétrica. Que eles não tinham capacidade suficiente para conseguir tocar o prédio, queriam colocar ar-condicionado, estavam discutindo sobre, hoje em dia está muito, vamos falar, outra coisa que entrou agora nos prédios tomada veicular. Hoje em dia tem um monte de carro híbrido, um monte de carro elétrico, 100% elétrico, e os prédios não estão preparados para ter isso. E aí você tem que entender demanda elétrica, como que vai ser, como que vai operar, e é uma discussão muito grande. Está em consulta pública, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo abriu uma consulta pública para discutir umas normas novas para poder dar segurança em relação às instalações elétricas para os veículos elétricos. A discussão deles é em relação à queima da bateria. Então, se um carro
a combustível pega fogo, você vai lá, consegue apagar o fogo. Agora, se um carro, a bateria, ele pega fogo, a bateria é interna e você não tem acesso a ele. Ele vai queimar por horas e horas e horas até ele terminar o carro. O problema é, a fumaça de um é muito mais tóxica do que o outro. Então, por exemplo, o carro elétrico, a bateria ela é muito tóxica, a fumaça toda gerada. Então, todo um sistema de exaustão, se a vaga é externa, se ela é interna, está em subsolo, se tem sistema de, a gente fala de chuveiros automáticos, os sprinklers, né, que a gente vê, também, mesma coisa. Só que eles estão discutindo. Então, a gente pega alguns casos como esses em que a gente tem que falar, gente, ó, um alerta. Estão discutindo isso, pode ser. Se vocês quiserem instalar o sistema, vocês podem. Isso não vão impedir vocês de fazer. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes pode ter alguma coisa que barre a gente no futuro. Né? Não deixe tirar o AVCB, vem algum apontamento que vai ter que pedir para tirar o sistema. Então aí, assim, esse seria, vamos falar, dos pontos que a gente tratou, o que está mais em alta. O que eu mais tenho tratado é isso. Caramba, cara. Entendi, interessante. Acho que tudo é o pós e os contras, né? Tem os... e essa coisa do carro elétrico, né? Aquela moto elétrica também é uma coisa que está muito assim em alta, né? Sim. E que nem eu te falei, eles compram para depois saber, e agora, onde é que eu carrego? E aí? Tipo, é isso. Ué, eu moro num condomínio que a garagem é externa, e aí você fala, se eu comprasse um carro elétrico hoje, onde que eu carrego ele? Eu não tenho. Antes eu tenho que falar, ô síndico, ô condomínio, vamos dar uma pesquisada, vamos entender. Modificar, se atualizar. Isso, vamos fazer uma pesquisa para ver quantos moradores têm ou querem ter o carro elétrico. Ah, legal, faz a pesquisa, vê. Se tiver um número alto, leva lá um estudo para poder ver se implantando isso vai ser bom para o condomínio, se vai valorizar o prédio. Entendi. Tem que ser tudo levado em consideração, são detalhes mesmo. Detalhe. Tem mais alguma coisa aí pra gente... Não, e aqui é mais assim, eu quis montar como se fosse a historinha pra gente, desde o momento em que a pessoa pensa ou quer comprar um apartamento ou quer alocar um espaço desse, para ela entender como funciona um condomínio, como que funciona uma aprovação de obra e, posteriormente, o que ela tem que se preocupar dentro da obra dela. Então, aqui a gente for ver, a gente tem aqui, sempre vai partir de um desejo, de uma necessidade, né, da pessoa, preciso trabalhar num lugar novo, um escritório novo, ou preciso de uma residência nova porque a família aumentou ou diminuiu, né, vou às vezes aumentar o apartamento ou vou pro estúdio, o que eu vou fazer? E aí você fala, o que você pensa? Você fala, quais são os pontos chaves que você leva para você conseguir bater o martelo, falar, é aqui que eu quero, é essa região, é esse local, isso daqui é confortável para mim. Você pega a região do imóvel, você fala, olha, eu trabalho também, mobilidade, trânsito, você fala, vou passar 2 horas no trânsito para atravessar a cidade. Eu adorei esse lugar, mas eu trabalho do outro lado da cidade. A logística pro meu trabalho todo dia não dá, né? exatamente. Então você fala, tem que ter alguns critérios específicos para você conseguir fazer uma escolha saudável para você. E aí você pondera os pontos que são importantes até você chegar num ponto ideal. Legal. Bem... Pode passar, por favor. E aí aquilo, né? Eu falei para você, até deixei aqui o diferente aqui no caso do residencial com serviço com comercial, porque, cara, deu um problema com essa pessoa tão grande, né? Ela voltou na incorporadora, brigou, tal, sei lá o quê, e depois ela começou a executar a obra errado. Aí que eu falo para você, ela mandou a documentação de um residencial, depois que ela recebeu a negativa, foi aprovado o residencial. Foi fazer a fiscalização, eles estavam seguindo o projeto anterior, que era o comercial. Ou seja, ela insistiu, vou fazer escondido. E a hora que a gente foi ver, teve que barrar a obra. E aí ela teve que parar completamente. Da onde estava mesmo. Parou e teve que tirar tudo. Ela vendeu a unidade porque ela não ia fazer mais nada. Mas imagina quanto dinheiro ela não perdeu de ter, mesmo assim, querendo insistir. Vou fazer a obra no escondido mesmo. Eles não vão reparar, tal. Eu não tenho tanta circulação, às vezes vai entrar 1, 2 funcionários por dia. Só que o prédio começa a pegar, fala, opa, peraí, a pessoa cadastrou, e aí ficam controlando o horário de ponto, que controla o horário de ponto da pessoa que está entrando, se ela está chegando 8 horas, está chegando 8h30, porque às vezes as pessoas falam, você sabe se fulano está chegando tal horário? Aí você fala, começa a estranhar, né? E aí você pegou... É aí que você já começa a pegar os pontos. Aí que você começa a pegar.
Então, vamos falar dos condomínios, tem residencial, a gente vai ter casa, vai ter apartamento, tem os próprios, como é que chama? Os pequenininhos, os estúdios, bastante. E aí você falou uma particularidade que do seu apartamento tudo é elétrico. Uhum. Porque provavelmente é um modelo estúdio e ele é um modelo integrado, em que o quarto ele tá junto, provavelmente, com uma sala e com... Ele é quase que um conjunto todo. Sim, sim. Por questão do Exatamente. bombeiro, o bombeiro, por norma do bombeiro, você não pode ter, por exemplo, um sistema de gás dentro do seu quarto. Porque se existe qualquer tipo de vazamento, você morre sufocado de inalar o gás. Então, assim, as construtoras, quando elas fazem esse tipo de prédio, eles já falam, não pode nada de gás. Já peguei caso com botijão dentro de apartamento e isso é proibido. Entendeu? E é muito perigoso, porque se acontece alguma explosão, aí o negócio fica feio. É. E aquilo que eu comentei com você ao longo da nossa conversa, né? Regulamento interno, convenção e as atas de assembleia são pontos importantíssimos, além de todos aqueles pontos que eu tratei Que no você último tratou. slide. Por quê? Porque se você falar, olha, eu quero prospectar um apartamento aqui nessa região, gostei muito, você tem um regulamento dele, nem que seja provisório, para eu tentar dar uma lida. Porque isso pode impactar, às vezes, numa venda futura, isso pode impactar, às vezes, num sistema de como funciona a votação dentro do prédio. Porque, às vezes, pode ser votação por apartamento, ou, às vezes, pode ser votação por fração ideal. E aí você fala, eu tenho um condomínio que tem 8 tipos de metros quadrados diferentes de apartamento. Então, quem tem mais metragem tem um voto maior. E, às vezes, você fala, putz, mas caramba, isso é bom, isso é ruim... A vaga, às vezes, ela tá atrelada ao seu apartamento ou não tá, é sorteio. Sorteio. São coisas que a gente tem que ver se isso vai impactar ou não. E eu falo muito das atas de assembleia, por quê? Porque pega pelo menos as últimas 5, dá uma lida, tenta entender como é que tá a situação no condomínio. Senão você entra lá e você, às vezes, se depara com uma questão, um mês depois eles fazem uma assembleia falando, então, a gente vai ter um gasto de 2 milhões para poder fazer tal coisa, porque o prédio está com problema. E aí, você comprou um elefante branco. Né? Você faz o que com isso? O povo já chega Então, assim, tudo. se em assembleias passadas já estavam discutindo a possibilidade de ter um estudo para alguma coisa, você fala, opa, tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa assim? Aí você fica mais esperto para falar, vale a pena mesmo? Eles estão prospectando. A gente vai muito no mundo da lua ver o apartamento, a sala comercial. É que você fica tão... Você fica focado naquilo que você precisa ver. Ah, esse espaço aqui vai ser assim, você já começa a enxergar o espaço. Mas a área comum, só para você ter ideia, o escritório onde o pessoal está lá hoje, lá onde a gente trabalha, a gente pesquisou muito para ter o espaço. Por quê? Foi todos os prédios comerciais quase da cidade, viu todos os pontos que eu estava falando, mas um ponto super importante é como que eles cuidam da área comum. Como que o meu cliente vai chegar, por exemplo, na recepção do meu prédio, como que ele vai ser atendido, quais são, entendeu? Como que eu quero passar a sensação para ele. Agora, se o meu prédio tiver capenga, se meu prédio não tiver segurança, qual a impressão que ele vai ter? Porque para quem tem um escritório ou uma casa de rua, a sua fachada é o seu cartão postal, né? Se todo mundo, nossa, que legal a fachada dele. Agora, você chega num prédio, você fala, e a recepção? Fui bem atendido, tava limpo, tava tudo funcionando, manutenção em dia, né? Você chega lá, tudo certinho, você fala, é um lugar super bacana. E já chega com outro clima até para sua sala, para o seu apartamento. Então, são coisas que às vezes você tem que parar para poder ver. E em relação aos documentos da construtora, tem a parte do contrato de compra, que às vezes tem alguns detalhezinhos que são importantes. Eu não vou entrar muito no mérito financeiro de financiamentos e tudo mais, porque isso daí tem que trazer realmente um especialista nessa área para tratar. Se conhecer alguém, pode fazer que nós estamos aqui aceitando. Mas é importante ler com cuidado. Não ler, tira dúvida tal, antes de assinar, porque dá muita dor de cabeça. E aí entra naquilo. Ah, comprei achando que podia. Não pode. Tá escrito, não pode. E isso também funciona na seguinte questão. A convenção, só voltando aqui rapidinho, a convenção tem um detalhe importante que, para prédios comerciais, às vezes tem o tipo de utilização. Qual que é a sua atividade? Qual que é a sua finalidade? O que você vai fazer? Ah, eu vou ter vendas de artefatos explosivos. Às vezes está na convenção, é proibido. Às vezes tem bingo, cassino, sei lá o que, é proibido. Então, se você quer ter um negócio desse, às vezes eu já peguei salão de... O que era? Era salão de beleza. Não podia ter.
Por quê? Porque ele estava disputando um espaço dentro do mall. O mall tinha permissão para ter um salão de beleza, as salas comerciais não. Isso estava na convenção. Então, para quem fosse fazer isso, ia falar, quero montar um salão de cabeleireiro aqui. Não pode. Mas eu não sabia. Está na convenção. Tem que ler. Tem que entender. Por isso que eu falo que é muito importante. As pessoas não vêm de casa, de imóvel de rua, para ir para um condomínio, eles precisam entender esses pontos para eles saberem, peraí, o que eu tenho que procurar? Entendeu? Com certeza. E aí entra aquelas pessoas-chave, né? O pessoal que a gente realmente vai ter que... você mencionou, né? A administradora é quem vai cuidar realmente de mandar os boletos, de fazer as previsões orçamentárias, entender quais são os gastos do condomínio e quanto vai ser o valor do condomínio. O síndico, ele tem a opção de ser morador profissional, e às vezes, por exemplo, o profissional, ele tem que entender, o síndico profissional não fica 100% do tempo num prédio, ele tem uma carteira de prédios e ele faz visitas pontuais para ir atendendo, mas o celular não para de tocar, entendeu? Ele vai estar respondendo coisa do prédio 100% do tempo. Entendi. Entender um pouquinho sobre as funções das pessoas, né? A administração local. Eu preciso procurar. Às vezes a gente faz uma reclamação para um porteiro. Olha, isso daqui não está funcionando. Não é com ele. Ele cuida da portaria. Ele cuida de controle de acesso. Está preocupado com a entrada de veículo, saída de veículo, entrada de pessoa, saída de pessoa. É isso. Ponto. Aí você fala para ele, faz uma reclamação, ele não sabe nem como passar isso. Tem certas coisas que tem que falar ou com o zelador, ou com o gestor, ou com o síndico. E ponto. E às vezes vai na portaria para falar com a pessoa, enche o ouvido do porteiro, que às vezes com coisa que não é nem da competência dele mesmo. Exatamente. Não, direto, todos os prédios. E aí aquilo, né, na Assembleia, quando a gente for ver todos esses pontos, previsões orçamentárias, mudanças de regulamento interno, todas as manutenções, é isso que vai ser discutido numa Assembleia. Então, muitas assembleias o pessoal fala, é cansativo, é moroso, é longo. Se as pessoas começarem a se conscientizar, a ir numa assembleia e ser mais objetivo, claro, cara, né? Vai ser rápido, não vai doer, entendeu? E é importante a presença de todo mundo, porque às vezes você não foi na assembleia e eles votaram uma coisa que você fala, não, mas isso daqui tá errado, isso daqui não pode ser feito, ou não, eu não concordo com isso, e às vezes o seu voto faria diferença. Entendeu? Fica a dica aí, galera. Exatamente. Pode passar. E aí a gente entra já num ponto que a gente viu todas as documentações. E a gente vai começar a fazer o recebimento do imóvel. A construtora vai agendar com o proprietário vai lá receber o imóvel. O que acontece? Ele está ocupado, está às vezes numa ligação, ele vai lá, assina um documento, não lê o documento, ele não sabe o que procurar. E aí você fala, depois vem todos os problemas. A construtora não presta, sei lá o que. Não, a pessoa não viu, ela não deu a atenção que precisava. Então é muito comum, já vi muito casal levando criança para fazer essa vistoria. E essa vistoria é importantíssima que ela preste atenção. E a gente sabe, criança quer sair correndo, às vezes vai começar a chorar, você tem que dar atenção para ela. Então, vamos separar. A gente sabe que às vezes é um momento muito legal, as pessoas estão comprando o primeiro apartamento, quer levar família, quer levar pai, mãe, vó, cachorro, papagaio, enfim. Mas você tem que levar as pessoas que realmente vão para poder resolver o problema que vocês têm. Olha, é isso mesmo, está com algum problema, detecta se está com algum problema. E às vezes a pessoa não vai saber olhar. E aí que entra o profissional. O profissional, ele já tem uma visão que ele precisa entender do sistema e se ele foi feito corretamente. Qual o padrão de entrega, se existe algum problema para o meu cliente, se ele receber daquele jeito. E aí ponderar. Eu falo muito, às vezes você começa o primeiro contato com o cliente numa vistoria dessa, mas às vezes ele já te contratou em época de construção, tá? No meio da construção ele te passa a planta, vai começar a desenvolver projeto e você fica encarregado de às vezes fazer a vistoria de recebimento. Ou seja, o escritório já tem conhecimento de o que vai mudar. Fala, opa, eu já tenho a planta do apartamento, eu sei o que ele tem de infraestrutura, já fizemos o projeto, ou faltam pequenos ajustes para poder fazer, mas o revestimento da cozinha vai ficar. Então, se ele vai ficar, ele é importante que ele seja vistoriado. Se tiver alguma coisa para questionar a construtora, para eles corrigirem, que eles corrijam. Por quê? Senão vão onerar o meu cliente. Então, pondera bastante os pontos onde você vai mexer, se você vai demolir o apartamento por completo e refazer ele do zero. Nossa. Ou se, não, eu vou fazer pequenos detalhes, não vou mexer com o revestimento. E aí descobre que o revestimento foi instalado errado. Como é que você consegue comprovar isso depois? Então, ter o profissional é a melhor situação.
E também saber explicar muito bem das garantias. Participei também de um, como é que chama? No Síndico.net, de um artigo falando sobre as normas de garantia. Porque antes a gente tinha, conversando um pouquinho, as normas elas falam sobre sistemas, como os sistemas funcionavam, né? Qual que é a vida útil dos sistemas. E a gente partiu para um princípio onde saiu a norma no ano retrasado, acho que foi, 2022, que ela realmente fala sobre garantia. Ou seja, se você deixa de fazer a manutenção, você perde a garantia. E aí as construtoras precisavam chegar num ponto de equilíbrio em que toda vez o morador ou o próprio condomínio, é problema de garantia, problema de garantia. E aí você vai ver, você fez manutenção? Você não fez. Você tem alguma coisa comprovando que você fez manutenção? Não, não tem. Agora, a partir de agora, vai começar a ter, por exemplo, vou abrir um processo contra a construtora. Legal. O juiz vai olhar, cadê o plano de manutenção? Não tem. E às vezes, vamos olhar isso como um macro, a gente está olhando para o condomínio, mas se a gente olhar para o micro, que é dentro do apartamento, o profissional desenvolveu todo um projeto e tudo mais, e ele precisa saber explicar como faz a manutenção daquilo que ele colocou. Se não, ele vai pegar lá a diarista dele, a pessoa que vai fazer a limpeza do apartamento, vai jogar água e o rodapé de madeira. E aí, o que acontece? Vai estourar e ele vai bater e falar, olha, o profissional não soube colocar direito. Então precisa filtrar muito bem aquilo que o profissional ou aquilo que o cliente precisa, né? Com certeza. Que é o que mais acontece, é gente que quer meter processo na construtora, mas sem saber desse... Então, o grande problema é esse. Antes não estava valendo isso, mas agora os prédios muitas novos... vezes ganhava as causas, né? Não, mas o grande problema e a discussão sobre essa norma foi que, se eu não me engano, o próprio Sinduscom, junto com a BIC, né, que são as administradoras, as construtoras, eles se reuniram e falaram, tá tendo muito processo ganho por pessoas e às vezes não tá saindo do nosso bolso e tá errado. Se fosse certo, vou lá, faço, tranquilo, não tem problema nenhum, né, faz parte do negócio. Sim. Agora, eu tomar porrada, ter que assumir uma coisa que não é minha e eles simplesmente querem enfiar a goela abaixo, querem se beneficiar, porque a hora que eles começam a ver a quantidade de zeros, eles falam, opa, do 1.000, 10, 100, milhão. Opa, é isso que eu quero. Vamos receber uma indenização gorda para a gente conseguir fazer qualquer coisa no prédio. Exatamente. E aqui a gente já parte um pouquinho para análise das obras. Então, por exemplo, seguindo a NBR 16280, aqui são os pontos cruciais que a gente viu que culminaram na norma. Então, em 2012, a gente teve uma queda de uma laje no centro de São Bernardo do Campo. Desculpa. E aí o pessoal falou, e aí, tava fazendo uma reforma, estavam sobrecarregando a laje e ninguém viu, ninguém sabia. No Rio de Janeiro também teve algo similar em que... Essa do Rio, se não me engano, acho que eu lembro que já tinha saído na TV. Sim. Então, esses dois pontos aqui, eles foram cruciais para que o pessoal falasse, chega, a gente precisa definir os parâmetros para que as pessoas se responsabilizem por essas obras. E aí, quem se responsabiliza? Quem que é o responsável do prédio? O síndico. O síndico é responsável pelas obras que estão acontecendo, assim como o proprietário. Então, é uma responsabilidade dividida. Porque se o síndico aprova alguma coisa que vai prejudicar o prédio ou que possa acontecer alguma coisa assim, ele é responsável por aquilo. E aí eu entro na jogada exatamente para conseguir resguardá-lo em relação a fazer as coisas certas para não chegar nesse ponto. Porque a falta de planejamento e fiscalização chega num ponto desse daqui. Eu vi um vídeo, acho que no Instagram, no TikTok, o pessoal quebrando, demolindo um pilar 100%. Porque esteticamente desagradava o proprietário, mas enfim, né? Ninguém soube dizer exatamente da onde que era esse ponto, mas o engraçado é que não dá pra gente chegar num ponto como esse. Pois é. Pode passar, por favor. E aí, dentro desses planos de reforma, o que a gente fala para o pessoal e tira bastante dúvida, o que é uma RT, o que é uma RT? Às vezes o profissional sai da faculdade, já começa a fazer algum trabalho e fala, você precisa emitir RT ou RRT. O que é isso? Como é que eu faço? Eu nunca fiz. Você tem que passar o passo a passo para ele, falar como você faz, o que você tem que fazer. Sim. Tem profissionais que emitem de forma errada, que colocam... Não vou falar, pelo menos pelo meu lado, o sistema do CREA não ajuda muito a direcionar para onde você tem que colocar as coisas, é bem confuso. O DOCAL já é um pouco mais fácil, pelo que a gente tem conhecimento. Mas você tem que explicar como que preenche, né, explicar para o morador se ele precisa ou não, dependendo da obra que ele vai fazer, contratar um profissional para poder acompanhar a obra dele, se é obrigatório isso ou não.
E aí tem aqueles documentinhos que eu deixei aqui já para poder facilitar. Se a pessoa quiser tirar um print já, fala, opa, tem que me preocupar com isso a hora que eu for começar uma reforma, fica bom, hein, fica mais fácil aqui. Então, sabe aquela história de como, por quê, quando, onde, perguntinhas básicas. Memorial descritivo vai te falar exatamente, descrever de forma rápida e simples o que você vai fazer no apartamento. Então, vai facilitar um leigo, às vezes, que não sabe ler um projeto, a falar, ele vai demolir aqui e tal. Fica fácil de entender. Coloca qual que é o cronograma da obra. Não precisa ter exatidão, pode ser um pouco mais simples. Vai durar 40 dias aproximadamente. Tudo bem, passou um pouquinho e às vezes a gente sabe que financeiramente uma obra se torna custosa. Não entrou o dinheiro que eu estava esperando, vou ter que prolongar mais. Não tem problema, prolonga um pouquinho mais. Mas o importante é que você tinha uma previsão. Olha, não aconteceu isso, agora a gente vai ter que estender um pouquinho mais. Indicar as coisas em projeto, que por mais simples que seja, mas de uma forma que a gente consiga colocar isso e que qualquer outra pessoa no histórico do apartamento saiba. Tinha uma tubulação aqui, eu mudei ela para o outro lado. Porque a hora que ele for furar, ele fala, mas não tinha aqui, eu não tinha essa informação. Como que essa tubulação está nessa posição e no outro projeto anterior estava falando que estava aqui? Alguém mudou. Então, coloca lá quais são as mudanças, são importantes para que as pessoas consigam se localizar, porque a reforma acaba. Agora, a pessoa que está morando lá, ela vai continuar morando durante um bom tempo e talvez seja necessário que ela tenha essa informação. Às vezes ela vai vender o apartamento, ter os projetos, isso valoriza mais a venda do imóvel. Com certeza. As RTs, né, execução, projeto. Alguns prédios têm modelos de termo de responsabilidade. Por isso que eu falo, pergunta para o síndico, pergunta para a administração local, para o gestor, para o zelador, quais são os documentos que eles pedem. Porque facilita. Às vezes ele já tem os formulários prontos, você já só preenche tudo que precisa, entrega o complementar e sua obra vai ser muito mais rapidamente avaliada. Daí você vai ter o início da obra mais rápido. E um cuidado enorme, porque às vezes as pessoas falam, eu preciso só, vamos falar, um comparativo com um médico, eu preciso de uma receita médica. Você liga para um amigo seu, faz uma receita para mim, preciso tomar um remédio assim. Aí você vai lá e tudo bem. Agora, eu coloquei exatamente a Praça da Sé porque, cara, acontece. Tem gente que vende a RT no meio da praça. Ou na internet vende a RT. 300, 400, 500 reais, a pessoa emite. Você nunca viu. Sério, galera, isso tem mesmo. Não tá... É real, já vi gente falar isso pra mim. Já me abordar, falando, não, tem tal lugar, você compra tal... Falei, tá bom, obrigado. Não, não dá, gente. Qual que é a segurança que você, como proprietário, tem? Você, preciso comprar um documento. Deu errado. E aí? Quem que assume? É muito sério. Isso não é coisa pra se brincar. Né? Mas Pode passar, por favor. E aí, depois que a gente viu todos esses documentos, eles já estão ok, fala, peraí, planejamento de reforma, aqui que eu preciso me programar em infraestrutura do prédio, conhecer o prédio eu como profissional, para que eu tenha uma obra boa, que eu consiga executar as coisas de uma forma mais fluida. Eu vou buscar, por exemplo, quais são os acessos que eu posso ter, se eu posso entrar com o carro no condomínio, se eu não posso, se eu consigo entrar com material ou não, fazer entrega, entender sobre o uso do elevador, né, como que, se você tem que agendar, às vezes você tem uma entrega de revestimento, alguma coisa muito pesada, e aí ultrapassa o peso do elevador, você vai ter que buscar um içamento, tem documentação para você fazer içamento, né, seguro e tudo mais. Então, quando você precisa pensar ao longo da obra, todas as coisas, as possibilidades que você vai ter. E aí a gente entra nos acessos, na logística da entrega dos materiais, destinação de entulho, né? Daí você fala, o prédio não tem... Às vezes o prédio, vamos falar, na frente dele tem um monte de vaga, a rua inteira cheia de casinha com um monte de portão, você não consegue parar. Mal estacionar você consegue. Sim. Vai colocar onde como é que chama? Uma caçamba. Você não consegue. Aí você como profissional, você já tem que buscar outras alternativas para conseguir atender o fluxo da obra, porque senão você vai travar, você vai deixar entulho na obra quando você tinha que estar numa outra fase. Entendeu? Atrasa. Bom senso em relação à limpeza dos ambientes, porque a gente fala, o pessoal vai fazer entrega, ou se não, eu já vi o pessoal fazendo obra com a porta aberta. E aí corta mármore, faz uma bagunça pra caramba e começa a entrar tudo no corredor. E fulano foi lá, tô encerrando aqui, vai embora, fecha a porta e o corredor todo sujo.
Ou seja, pensa em manter coisa simples. Pega um pano úmido, põe debaixo da porta e toca a sua obra à vontade. Você só vai sair de lá e toda a poeira, todo o resto de entulho vai estar lá. Programa para ter uma vassourinha, ter uma pá para você conseguir juntar as coisas. Monta um kit para você deixar na obra, para sempre estar fazendo isso. A obra limpa é uma coisa que funciona muito bem. Os cadastros. Tem muito problema de, o morador só que faz cadastro. E aí os prédios, ou eles adotam um sistema de, vou mandar, alguns aceitam mandar no WhatsApp, olha, fulano pode entrar. Outros têm sistemas de controle, que ou o proprietário faz o controle e tem que estar bem ativo fazendo os controles, ou o profissional se antecipa montando uma lista de todos os nomes para mandar e fazer o cadastro. Ou senão, o proprietário passa o poder senha do aplicativo, ou que seja, para que o profissional possa controlar e gerenciar essas pessoas. Facilita muito o fluxo da obra. Senão, daqui a pouco você por favor, libera o cara para mim. E você vai perdendo tempo de obra. Que mais? E um ponto importante, uma coisa que tem bastante ultimamente, né? Identificação do escritório na porta dos apartamentos. É bem comum. Ponto comercial, muito bom, né? Qualquer um que cruzar a sua porta vai ver lá o logo da empresa, tal. Então, olha, estamos em obra, pedimos desculpas, logo passa, enfim. Tem várias frases que o pessoal acaba colocando, mas nem por isso. Essa parte comercial é bom para os escritórios. Mas quando acontece algum problema na obra, um vazamento, uma infiltração ou alguma coisa muito mais grave, você tem o telefone do escritório, você consegue falar com o responsável da obra. Então, fala, eu preciso de você aqui agora. É muito mais fácil, é muito mais ágil de você conseguir resolver essas coisas. Então, tem um lado comercial, mas também tem um lado que é importante você ter o contato para essas coisas agora. Exato. Outra coisa que é importante, seguro. Às vezes as pessoas não fazem seguro de obra. Exato. Quando é reforminha simples, rapidinho tal, resolve. Mas dependendo da reforma, tira muito. Eu falo, o prédio, ele está num processo que funciona assim. A construtora entrega o prédio, ele está vazio, sem carga nenhuma. Então, assim, ele está prevendo que todas as pessoas vão mudar e o prédio ele vai comprimir, ou seja, ele vai ser pressionado para que todas essas cargas eles acabem cedendo. Uhum. A hora que eu tenho uma mudança que acaba saindo alguma coisa, ele volta a um estado inicial. Então, ele sempre está nesse processo assim, né? de sanfona, ele vai e volta. Isso gera trinca, isso gera fissura. E as pessoas não estão acostumadas, mas aí é culpa da construtora que executou mal. É um trabalho, é uma coisa natural da estrutura. A estrutura não é boa, é fraca, não compôs, não suportou, né? É o que mais pelo menos é o que eu mais escuto é isso mesmo. Falei que a obra da construtora, a estrutura é fraca, não comporta. Mas na verdade não é bem assim, né? Eu já vi também gente que não deixa o zelador entrar na obra. Assim, ele começar a interferir na obra é uma coisa. Agora, ele ir para fiscalizar é outra. É outra questão, Então, claro. assim, olha, preciso entrar porque a gente teve um problema. Ok, vamos tá aqui, abre, eu acho que não tem nenhum problema. Começou a ver que, quero entrar toda hora. Falo, pelo amor de Deus, né? Me dá uma justificativa. Ou vocês estão fiscalizando todas as obras todos os dias, ou vocês estão de marcação, tem alguma coisa assim comigo. Mas assim, sejam solícitos em relação a deixar que as pessoas consigam entrar no apartamento, aqueles responsáveis. O síndico, o zelador, ou o gestor, ou alguém delegado. No caso, eu às vezes faço vistorias, então eu falo, olha, me apresento, sou engenheiro do prédio, estou fazendo vistoria aqui em nome do síndico e preciso ver sua unidade. Ok, já tive casos que eu fui barrado. E aí eu tenho que passar para frente, falar, o cara não deixou eu entrar. E aí fica feio pro negócio. Não dá para você barrar assim a pessoa. Ela tá designada a fazer essas coisas. Ela precisa fazer para garantir que você tá executando uma obra que não vai prejudicar ninguém. Não tá para atrapalhar, muito pelo contrário, está para ajudar, com certeza. E aí, depois do planejamento, você vem para o início da obra. E aí eu falei até para você aqui, todos os itens que a gente tem, seguir as etapas é muito importante para que você não tenha retrabalho. Você não vai onerar seu cliente mais e você vai conseguir montar o seu cronograma de uma forma que ele rode muito bem. E aí entram alguns pontos. Então, por exemplo, algumas boas práticas que a gente fala a hora que você entra por exemplo, vou quebrar todo o terraço, vou demolir um monte de coisa. Vai voar poeira pra caramba no seu terraço? Põe uma tela, né? Protege para não cair caco às vezes no terraço, porque às vezes o apartamento está de frente para um playground, está de frente para uma área de circulação e só Deus sabe o tamanho do caco que cai. E isso pode machucar.
Entendeu? Consequências mais... E aí depois o pessoal vai começar a olhar e falar, ó, quem que tá fazendo obra grande que tá gerando isso? E vão bater lá, com certeza. Parte de equipamento de alto impacto é uma coisa que, martelete, né, todas essas coisas que realmente são muito pesadas, eles acabam gerando trincas não só na unidade, mas nos vizinhos também. Então tem que tomar um certo cuidado em relação ao uso desse equipamento. Entendi. Bom, etapa de projeto é importantíssima, né, fazer o estudo certinho, desenvolver um bom projeto, isso é Exato. imprescindível. E avaliar a infraestrutura. E aí eu trouxe essas duas fotos de baixo, essas são reais, acho que foi 2 semanas atrás. Fui fazer uma vistoria num condomínio. Esse condomínio, ele tem uma possibilidade de ter churrasqueira. E o sistema de churrasqueira, ele funciona de forma isolada. Então, por exemplo, eu quero usar a churrasqueira, eu tenho que ligar para a portaria para que todo mundo no mesmo final que eu possa usar. Só que ele falou, não quero usar churrasqueira, não vou usar, né? Não quero ter no meu projeto. Mas ele comprou uma coifa e pegou a infraestrutura da coifa e jogou no sistema da churrasqueira. Ele resolveu o problema dele, mas ele gerou um problema para o prédio. Por quê? Porque quem for ligar vai ter um problema de, às vezes, retornar cheiro, retornar fumaça nos outros apartamentos. Quanto mais aberturas eu tenho dentro do duto, diminui a pressão e a fumaça tende a descer. Então, em vez dela subir e alcançar o topo do prédio, que é para a fumaça sair, ela desce e começa a invadir os apartamentos. E depois o síndico vai receber o quê? Olha, tá voltando fumaça, o sistema não está funcionando. É culpa da construtora? Daí fala, não é culpa da construtora, a gente tem que ter o profissional para ele poder orientar, não fazer essas cagadas, né? Exatamente. Pode passar. E aí um pouco da implantação da área comum, né? Porque isso daqui é um problema, né? Uma relação totalmente explosiva. Os moradores brigando com o síndico brigando com a construtora brigando com todo mundo, é uma briga constante. Dá ruim para todo mundo. O que a gente tem que tentar fazer? Não, mas a gente tem que tentar se colocar no nosso lugar, entender a nossa posição, qual que é a nossa função e o que a gente tem que fazer. A construtora tem que entregar um empreendimento em boas condições, seguindo o memorial descritivo, fazendo o que precisa. E se ela tiver problema, gente, construir uma casa dá trabalho e tem problema. Você construir um prédio vai ter muito mais problema. Com certeza, gente. Então, não assim, tem que isso, pôr né, na cabeça de que entrar numa implantação é você ter a construtora, às vezes, tendo alguns trabalhos para poder resolver, porque às vezes ela tinha que entregar a obra antes. Ela tinha que entregar porque tem prazos contratuais, entre vários outros critérios que eles ponderam para poder lançar o prédio dentro do período que eles têm que lançar. Então, a construtora, eu falo assim, para a gente conseguir fazer isso funcionar de uma forma boa, a construtora ela tem que atender a gente em casos de urgência, porque o prédio está começando a ser implantado agora, o zelador não sabe onde ficam as coisas, a construtora tem noção de onde está e como resolver. Então, deu um vazamento na caixa d'água, onde fecha? A construtora vai lá, fecha. Deu um vazamento em tal lugar, vai lá e resolve. Porque o prédio não tem mão de obra nesse primeiro momento para conseguir resolver essas coisas. Então, ela sendo ativa e ajudando, é uma relação de parceria. Ela vai e me ajuda, falando, legal, obrigado, né? Eu não tinha como resolver isso. E prezar pela correta execução desses pontos e cobrar um prazo razoável. Exato. Porque, na verdade, assim, as pessoas ficam ansiosas e elas vêm e falam, a construtora não está fazendo nada. Às vezes a construtora, por si só, entrega um laudo, né, de como que foi construído o empreendimento e que ela tem pendências. Ela contrata uma empresa de engenharia terceira para laudar ela e falar, olha, você tem essas pendências para resolver e entregar para o condomínio certinho. As pessoas acham, né, com teorias da conspiração, que eles estão de conluio, tem muito mais coisa, vamos achar. Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não, mas, gente, assim, de bom senso, eles estão querendo entregar. Se vocês acham e encontram sinais de que isso tem mais coisas que vão aparecendo, faz um contralaudo, chama outra empresa para fazer um laudo e você para poder avaliar, né? E aí vocês vão comparando. Mas quando entra nessa parte de garantia, assistência técnica, eles têm muitos chamados que são abertos tanto das unidades quanto da área comum. Das unidades é muito de coisas que não foram resolvidas na entrega do apartamento e que a pessoa quer reclamar depois. Então eles perdem muito tempo com isso. Agora, quando é área comum, eles não mexeram naquele piso, eles não mexeram aqui. Às vezes, a própria administração, o síndico tal, senta com a construtora e fala, eu preciso que você me ajude nos pontos que são graves.
Vamos listar os pontos que são graves, vocês vão executando isso e resolvem o problema. Aquilo que é estético, para mim é o de menos. Vocês vão fazendo quando vocês tiverem um pouco mais de tempo. Mas é importante resolver para não dar problema. Imagina, a consultora está com um problema de água, né, distribuição de água no apartamento, e está todo mundo mudando. Ela precisa dar prioridade naquilo e o síndico tem que ter a consciência de falar, a construtora tem que vir aqui para conversar para a gente chegar num acordo. Vai lá, resolve, cumpre a sua parte, mas não dá para você falar que você vai entregar isso daqui 6 meses. Isso é para ontem. São coisas que às vezes são para ontem e ela tem que se mobilizar para tentar conseguir fazer isso. Exato. E buscar esses pontos. Ter um bom relacionamento, bom senso e comprometimento das equipes. Do meio aí, acho que as pessoas não têm, é muito difícil. O que mais que a gente tem aqui? Próximo. E algumas boas lições, né? Mais para o pessoal conseguir pegar as coisas que a gente está falando aqui no podcast e avaliar se elas estão cumprindo com algumas coisas, se elas estão realizando alguns pontos importantes. Então, buscar um bom relacionamento, ter bom senso, criar boas relações. E aí a gente fala boas relações boas relações com o porteiro, com o zelador, com o pessoal da limpeza, com o seu pessoal de mão de obra, com o seu responsável técnico, com o morador, todo mundo. A gente não precisa, né, falar, pelo amor de Deus, você, tal. Não, tranquilo, tudo bem, como é que você tá, tudo certinho, vamos ser respeitosos, vamos se colocar no lugar para que as coisas fluam certinho. Educação em primeiro lugar. Assim, ter comprometimento para conseguir entregar as coisas. Então, um profissional, a hora que realmente vai se comprometer em fazer uma coisa, cumpre. Vai lá e monta uma coisa que é possível. Não entra na onda do morador, que às vezes fica pressionando, e ele quer um negócio para ontem. Você sabe do processo construtivo. Ele quer para ele. Né? Então, assim, às vezes eles tentam enxugar tanto prazo que você fala, de onde eu tiro isso? Não tem como, é impossível. E aquilo que eu te falei, o médico não vai deixar ninguém interferir na cirurgia dele. Então, você fala, não dá. É isso que dá para fazer. Mas é muito lerdo. Então, vamos fazer o seguinte, tem alguns processos que a gente fala de que é gestão de projetos. Eu coloco mais gente na obra, mas eu tenho o meu limite. Financeiramente você banca? Se você bancar financeiramente, eu ponho mais gente, eu acelero alguns processos. Mas mesmo assim, alguns vão, a marcenaria é o que vai sempre dar uma engasgada lá no final. Né? Exatamente. E é importante, o profissional precisa saber se impor. Senão, o morador, o proprietário, vai levando você tranquilo. Não, vamos, depois a gente vê. Não, depois a gente resolve. Não precisa vistoriar minha obra, não. Fica tranquilo, tá tudo certo. A responsabilidade é da pessoa, é do técnico. Se ele não está indo ver a obra, se ele não tem alguém da responsabilidade dele vendo essa obra, qual a garantia de que daqui a um tempo ele não vai ser acionado porque foi executada uma coisa que não podia? Exato. Ou que matou uma pessoa, ou que danificou alguma coisa que é muito custosa. Né? Muita responsabilidade. E aí ficam esses pontos, né? De quem que é a responsabilidade técnica? É do morador ou é do técnico? E quem que vai assumir as consequências? Porque hoje todo mundo vou processar fulano, vou processar ciclano. Deu um problema, eu contratei um profissional, vou processar ele fez errado. Eles não lembram que ele fez aquelas mudanças no projeto por si só, enfim. É complicado, né? E um ponto importante aí para o pessoal, acho que é sentar, ter atenção com o proprietário depois da entrega para conseguir entregar tudo o produto que ele fez. Então, todas as mudanças foram feitas no apartamento, mostrar para ele sobre a garantia, falar, isso você tem que fazer dessa forma, isso você tem que fazer dessa forma. Não fez, ele não tem que te acionar. Entendeu? Às vezes os próprios fornecedores têm as garantias deles. Às vezes a mão de obra tem a garantia dela. Isso vai se extinguir em algum momento. Não adianta eles acharem que pro resto da vida, igual a construtora, vão ter que ficar resolvendo o problema dele. Tô com vazamento, 1 ano depois da obra ter finalizado. Chama encanador. O que eu tenho a ver com isso? Né? Tem que saber cortar o cordão umbilical. Exato. Porque muitas vezes é o que muita gente acaba confundindo, né? Muito. Nesses casos. Isso aí. E é isso. Não, Viegas. Renan, te agradecer aí. Obrigado por essa aula que você deu, por passar essas questões tão importantes que 99% passa despercebido aí pela maioria das pessoas que às vezes não vê, não entende,
Ou às vezes não faz muita questão também de saber, não né? faz questão, de não dá conhecer, atenção. Não dá atenção, Se a devida. gente conseguir ver o valor do imóvel que você paga, se você conseguir usufruir ele da melhor maneira, você vai ter um investimento que vai valer super a pena. Agora, se você pula essas etapas, você não vai ver e às vezes você vai quebrar a cara. Você vai gastar muito dinheiro para não ter o resultado que você queria ou às vezes você nem poder executar. E a dor de cabeça acaba sendo maior, né? Exato. Exatamente. Cara, isso. Obrigadão. Valeu, viu? obrigado. Obrigado aí. Sucesso no seu muito trabalho. Sucesso aqui no podcast, viu? Parabéns. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final aí. Sei que ficou até agora. Sei que tem dúvidas, questão de prédio, obra, esses negócios todos. Segue lá o Renan, né? Segue lá, põe nos comentários também. O Vinícius me aciona, eu ajudo ele a responder as coisas aqui. Tá bom? E é isso aí. Tamo junto. Saúde pra você e pra sua família. Um abraço e até a próxima. Valeu.